O Nuno já não o via há uns tempos. Peso físico, hoje um homem com mais peso intelectual. E quando o Nuno me convidou para este desafio, foi com grande entusiasmo que eu imediatamente o abracei. E posso-vos dizer que nos últimos tempos a minha vida obriga-me a ler muito. E nos últimos tempos este livro foi das leituras mais surpreendentes e mais agradáveis que eu fiz. É um livro interessantíssimo em todos os aspectos. É um livro que, simultaneamente, nos apresenta Angola em todos os aspectos multitudinários da sociedade angolana e dos problemas económicos e sociais em Angola. Este livro é, simultaneamente, um livro de viagens. Fala-nos sobre Angola na sua geografia, a Angola do mar, do oceano até ao Planalto Central. Fala-nos da multietnicidade de Angola, da importância daquelas 3 maiores etnias que são determinantes na configuração da unidade daquele país. Então, é um livro que nos dá uma perspectiva corretíssima da idiosincrasia dos povos daquela terra. É um livro que nos diz também, como no prefácio está muito bem escrito, que nos fala da história de Angola. Podia ser um livro de história, podia ser um livro importantíssimo para as escolas portuguesas, para conhecerem de uma forma muito sucinta e muito eficaz a história de Angola, mas também nos fala das histórias de Angola. E as histórias de Angola são tão importantes como a história de Angola. Porque Angola tem sido construída a partir de conflitos, a partir de uma guerra civil tremenda, a partir de um confronto étnico violentíssimo, e tudo isso fez com que Angola seja um conjunto de milhares de pequenas histórias que se vão concatenando, que se vão articulando e que vão configurando um novo país, uma nova presença. Mas este livro é também uma ferramenta insubstituível para quem quer, quem pensa, quem deseja investir em Angola. Eu, se fosse hoje responsável do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou do AICEP, eu compraria praticamente a primeira edição deste livro e jamais nenhum candidato, qualquer putativo candidato empresário em Angola, poderia viajar sem ler primeiro este livro. E é importante fazê-lo porque eu quero-vos aqui deixar um testemunho. Eu, durante uma parte significativa da minha vida, fui obrigado a ir muitas vezes a Angola. Eu tive responsabilidades políticas na Europa na área da cooperação para o desenvolvimento e era responsável pelas relações dos países dos ACPs, África, Caraíbas e Pacífico, e a Angola constantemente. E em Angola, eu quando ia a Angola, saía assustado com o caleidoscópio ou com o labirinto onde se metiam grande parte dos portugueses que lá apareciam na perspectiva de encontrar em Angola um Eldorado. Eu uma vez entrei num hotel em Angola, no Hotel Presidente, que tinha um restaurante caríssimo, era um restaurante mais caro, o melhor restaurante de Tóquio ou de Nova Iorque, e entrei com uma figura insigne da vida política angolana, um grande amigo meu, que infelizmente morreu há pouco tempo, Joaquim Pinto Andrade. E entrei nesse hotel, e quando chegamos à porta do hotel, eu olhei, a sala estava cheia, e eu ri-me. E o Joaquim Pinto Andrade perguntou: porquê é que te rires? E eu disse: se a Polícia Judiciária Portuguesa viesse aqui agora, resolvia metade do crime de colarinho branco em Portugal. Aquele restaurante estava cheio de gente desonesta, de aventureiros, de gente com passado criminoso, que estava em Angola não para empreender, mas para tentar roubar os angolanos, para tentar lucupletar-se com os interesses e com as riquezas daquele país. E uma coisa interessantíssima é que este livro aponta para... este livro, eu diria que é um livro que permite formar aqueles que querem ir para Angola investir, que lhes permite retirar todas as dúvidas, e estas dúvidas que estão neste livro, as respostas aos problemas, eram as dúvidas que eu ouvia incessantemente
nestes famosos hotéis de Luanda, muitas vezes as pessoas não tinham um interlocutor que lhes desse as respostas adequadas, e neste livro as respostas estão todas. Desde os desafios estratégicos, o livro tem aqui uma parte interessantíssima, em que no diálogo entre o Nicolau e o Ulisses, o Nicolau diz isto. Há um aspecto que os empresários portugueses não podem deixar de ter presente. Se o Atlântico Norte é um mar anglo-saxónico, o Atlântico Sul, com pontas de contacto no vértice do triângulo, Portugal, Brasil, Angola, faz com que o Atlântico Sul seja um mar latino, diz o angolano Nicolau. E o português pergunta, Nicolau, então isso significa que as empresas deverão seguir uma estratégia tipo Angola, uma perspectiva de negócio a curto prazo, e Brasil a médio e longo prazo. Isto é essencial. É essencial. Porque este triângulo, que é um triângulo da língua portuguesa, é um triângulo que corresponde àquilo que o nosso Pessoa dizia de uma forma magistral, que a nossa pátria é a língua portuguesa. Este triângulo é, de facto, um triângulo onde as empresas portuguesas, as verdadeiras empresas portuguesas, têm que apostar. Não apostar de uma forma aventureira, não de apostar de uma forma comercial, mas de apostar com risco, de apostarem como empreendedores. E, aliás, os angolanos dizem isso, e aqui no livro, mais à frente, também está dito de uma forma muito interessante isso mesmo. É que os angolanos não querem comerciantes, não precisam de comerciantes em Angola. Os angolanos precisam de empresários. Precisam de gente que vá para lá arriscar, que leve para lá capital, que leve tecnologia, que leve conhecimento, que leve formação, que leve emprego, mas que leve também o respeito pelos direitos do povo e dos trabalhadores angolanos. Porque aqueles que em Portugal pensam que podem ir para Angola fazer as trafolhices, fazer as violações sistemáticas de direitos que fizeram o que fazem em Portugal, estão completamente equivocados. Porque apesar de estarmos em África, é uma África que se venha calculando. E é uma África onde as autoridades, embora não sejam perfeitas, embora sejam passíveis de algumas críticas, já não permitem que nenhum português vá para Angola explorar angolanos. E por conseguinte, quem vai para Angola tem que perceber que vai para lá para arriscar, que vai para lá para desenvolver, mas mais ainda, tem que ir para lá para ficar. A Angola não pode ser uma plataforma onde os empresários pousem e onde tentem ali fazer, através de umas habilidades, ganhar dinheiro de uma forma fácil. A Angola, e este livro desenvolve isto de uma forma magistral, é o espaço onde os empresários portugueses podem aproveitar esta crise que dificulta a estabilidade das suas empresas e o futuro das mesmas para se internacionalizar. E é no âmbito dessa internacionalização que serão muito bem-vindos em Angola empresários portugueses. Porque mais à frente do livro há uma parte deliciosa que o Nuno e o Paulo desenvolvem com muita inteligência e com muita graça, que é uma parte histórica, mas tem a ver com uma questão estratégica fundamental. É a questão do Afonso I do Congo. É a questão do rei do Congo que teve contactos em Portugal, que aprendeu a língua portuguesa, que se informou sobre Portugal e que era um homem que se preocupava com o conhecimento, com a educação, com a formação do seu povo. E há uma parte aqui interessantíssima, que é a parte em que o Ulisses refere Sagres nos descobrimentos portugueses. Sagres foi a escola onde se fizeram mapas, onde se desenharam rotas, onde se abriram novas oportunidades e novas perspectivas. E o que hoje se exige aos portugueses em Angola é voltarmos à filosofia subjacente à criação da Escola de Aplicações. Nós temos novamente que criar novos rumos, novas rotas, novas estratégias e novos desafios. E, por conseguinte, a abordagem que os autores aqui fazem neste livro é interessantíssima, não só sob o ponto de vista histórico, mas também sob o ponto de vista estratégico. Este livro é um guia de viagens, é uma ferramenta de negócios fantástica, mas é um livro de cultura e é um livro de estratégia.
é um livro importante em qualquer mestrado das universidades portuguesas, é um livro importante em qualquer universidade portuguesa, é um livro vital para que as estruturas do Estado português, viradas para o comércio externo e para a exportação, se sirvam dele para ajudar os empresários portugueses a não fazerem figuras de parvos em Angola. Porque é completamente diferente um empresário aterrar em Luanda, às escuras, fazendo as perguntas mais imbecis, mais patéticas, o que os fragiliza perante os interlocutores angolanos, e outra coisa é, se passarem as 8 ou 9 horas de voo a lerem este livro, quando chegarem a Luanda já não farão figuras de parvos. Porque este livro permite-lhes formularem questões concretas, questões racionais, questões inteligentes, e de não serem surpreendidos com nenhuma aldrabice, com nenhum interlocutor menos sério, porque este livro coloca as questões, mas de uma forma extraordinária dá as respostas. E respostas que dificilmente se podem conseguir consultando os organismos do Estado ou as estruturas voltadas para o comércio externo. E, por conseguinte, estas atribulações de um português a fazer negócio em Angola é um livro surpreendente, mas é, de facto, como foi aqui dito, uma ferramenta essencial para que os portugueses em Angola sejam mais proficientes e possam não só permear os seus investimentos, mas possam também, com eles, permitir que hoje as relações de Portugal com a Angola sejam diferentes. Sejam relações baseadas na cooperação. O que os angolanos precisam é da cooperação dos portugueses, é da expertise dos portugueses, é da inteligência dos portugueses, é da formação dos portugueses, e não precisam de aldrabões, nem de aventureiros, nem de gente sem escrúpulos que aterrem em Luanda com o único objetivo de tentar sair lá com as questões do país. E, por conseguinte, Nuno Gomes Ferreira e Paulo Ferreira, o vosso trabalho é um trabalho digno dos maiores encómios e é um trabalho que vos enobrece, que a mim me deu uma satisfação tremenda ler o vosso livro. Se eu tivesse lido este livro há 20 anos, teria dado uma ajuda muito maior aos nossos empresários, que também nos lobbies dos hotéis me faziam perguntas e eu não estava capaz de dar as respostas, porque vocês fizeram uma imersão profunda na realidade económica, na realidade financeira, na política de incentivos, nos riscos, em toda a parte burocrática, na obtenção de certificados, de registros, enfim, isto eu diria que, não vos quero ofender, penso que até se sintam elogiados com esta palavra, isto para mim é um breviário do bom negócio e dos bons negociantes em Angola. Por conseguinte, eu felicito-vos. Espero sinceramente que este livro tenha uma grande projeção, porque se o tiver, isso significa que os portugueses estarão melhor entrosados para vencerem os desafios de Angola, e eu, em todos os contactos que tiver doravante com as estruturas de poder ligadas a esta área, não me vou cansar de lhes dizer que é fundamental que utilizem este breviário, esta Bíblia, ou todos quiserem, porque de facto é um livro fantástico em termos de defesa dos interesses de Portugal, não só em Angola, mas no mundo. Os meus parabéns e muito obrigado. Ora, muito boas apresentações. Eu costumo chamar ao Rui apenas Rui, depois chamo pelo apelido que é Tata, mas a verdade é que ele é Tata. Ele é de descendência angolana, ele é além de um grande amigo, mas foi um dos primeiros representantes angolanos no CAN de 1996. E enquanto o Dr. Viscoso fez uma apresentação, digamos, mais técnica do livro, o Rui Tata vai trazer-nos um pouco o que foi a memória e a recordação de que foi voltar à Angola após ter sido como que arrancado da sua raiz e voltar para representar o país que também é dele. Força dele. Boa tarde. Antes de mais, queria agradecer ao Nuno a honra de poder vir aqui e dar umas palavras não só sobre Angola, mas sobre a carga romântica que o livro também tem. Ele também tem aqui algo de romântico a explicar esta história e todos os aspectos técnicos que o doutor abordou muito bem, não me deixou
margem de manobra para falar sobre isso, portanto vou-me concentrar nas receitas angolanas que estão aqui e excelente apreciação, queria dar parabéns também, é fantástico, pelos vistos também tem algum conhecimento de Angola, em termos físicos, esteve lá muito tempo também. Eu não tenho esses conhecimentos tão concisos da economia angolana, nem de como fazer negócios. Este livro para mim foi incrível, é incrível, porque eu agora consigo reconhecer alguns termos e algumas situações que estão aqui e que eu não as entendia bem e agora estou a enquadrá-las. Portanto, o Nuno é uma pessoa incrível e eu tive a oportunidade de conhecer quando fiz uma formação rigorosamente idêntica a esta em relação ao Brasil, como fazer investimentos no Brasil. E eu conheci o Nuno nessa altura, há cerca de 2 anos atrás, e fiquei tão encantado com a forma explícita e a forma inteligente com que ele conseguia transmitir, porque é um dom que a maioria das pessoas não tem, inclusivamente a maioria dos professores, porque isto é um dom. Há muitos professores, mas só alguns têm o dom de quem está do outro lado ouvir e aprender, porque a forma é tão clara e é apresentada o que nós temos que ouvir de uma forma tão inteligente que de facto nós percebemos. E a outra coisa que me fez tornar amigo dele foi, apesar de estarmos ali vários empresários de vários ramos e alguns gestores de empresas de algumas multinacionais que estavam interessados em investir no Brasil, a aprender todos os aspectos que estão aqui a falar, mas em relação ao Brasil, ou todos os aspectos que estão aqui explícitos neste livro, mas em relação ao Brasil. Apesar de estarmos ali gente de vários quadrantes da economia e de vários tipos de empresas, todos nós ficámos com a noção que o Nuno não foi só um formador de nível elevado, porque a formação era de facto bem paga, era uma formação de nível elevado para empresas que de facto quisessem investir lá, mas ficámos com a sensação de que ele estava à nossa disposição para qualquer tipo de dúvida depois de acabar a formação. E isto é incrível porque nos dias de hoje nós sabemos como as pessoas são tão ocupadas, ele mais do que ninguém é muito ocupado, e depois colocou-se à nossa disposição para nos dar todo o apoio para quando quiséssemos usar e abusar, entre aspas, dele. E foi assim que aconteceu, eu senti esta empatia logo naquele dia e a partir daí desenvolvemos esta amizade. Portanto, eu quero dar os parabéns, isto para mim não é uma surpresa, aquilo que eu li aqui, um pouco li aqui deste livro, faz-me recordar esta formação, portanto, o que está aqui é de facto, tal e qual como o doutor disse, fantástico, é uma obra fantástica, é um guia e é uma bíblia. A minha experiência não é muita, eu nasci em Angola em 1976 e em 1975, quando a Guerra Civil já estava no auge, então nós refugiámos-nos em Portugal. Portanto, até aos 9 anos de idade, vivi a minha primeira e segunda infância lá. Recordo-me aqui de coisas, já me emocionei 2 ou 3 vezes, porque eu raramente me recordo, porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de recordar o passado, nem faço esse exercício, mas este livro fez-me voltar atrás. E tem aqui passagens que me fizeram recordar de muitas coisas. E estávamos a almoçar um dia destes e eu emocionei-me quando falámos de alguns aspectos, e agora hoje de manhã, quando estava a falar aqui a parte do Ximbundo, que é uma das raças, ou dos povos, uma das etnias que existe lá, que existem 3, uma do norte, que tem a ver com o Congo, que é o Xikongo, não é? E depois há os Kibundos. Os Kibundos, nós chamávamos os Kibondeiros. Eu vivi numa cidade que era Moçambique, que tem mar e tem deserto. Portanto, a urbanização onde eu vivia era mesmo na fronteira com o deserto. Acabava a urbanização e começava o deserto. Mas o deserto a sério, com as velvichas, que era a única planta que lá existia, que vocês se calhar já ouviram falar e vão ouvir falar aqui neste livro de certeza. A velvicha é uma planta carnívora que existe no deserto, onde os bichinhos se vão aninhar à noite quando arrefece bastante e depois ela fecha e pronto. E come. E então eu recordo-me disso, e recordo-me de quando ia visitar as aldeias dos quimbondeiros,
que era um povo de raça negra, que se vestia de forma tradicional, com muitas miçangas, com muito pouca roupa, muito pouco pano, mas muitas miçangas e muitas argolas, as senhoras no pescoço e nos braços e nas pernas. E, como eu morava mesmo ali ao pé do deserto, eu tinha 6 anos, 7 anos nessa altura, sentava lá em cima do muro e sabia que elas passavam no final do dia com os cestos da roupa, porque elas essencialmente faziam a lavagem da roupa. E eu ficava com elas, metendo com elas para aprender as palavras em Quimbundo, não é? E aquelas palavras muito difíceis de falar, que eu hoje já me esqueci de todas. Então elas achavam muita graça porque eu queria falar com elas e riam-se muito e ficavam ali comigo. Então meu pai, como via que eu gostava muito de falar com elas, um certo dia levou-me lá a ver a aldeia onde eles viviam, que era uma aldeia em palhotas, não era casas, era mesmo palhotas, e passávamos então pelas alvichas, foi quando ele começou a dizer que as alvichas eram carnívoras, eu pensava que aquilo se mexia, então tinha um medo terrível. E hoje, por acaso, emocionante quando li essa parte dos Quimbundos que me fez lembrar disso. Entretanto, Nuno hoje pediu-me para eu dizer aqui umas palavras sobre o livro, e é mais para realçar estes aspectos. Os aspectos que têm a ver com a África e com Angola, e quem viveu lá sabe aquilo que eu estou a falar, as pessoas devem saber também, são aqueles aspectos que têm a ver com os cheiros, têm a ver com a imagem das cores, tem a ver, ao fim e ao cabo, com os sentidos, não é? São coisas que são inconfundíveis. O cheiro da terra a seguir a uma chuvada tropical é algo incomparável. Este livro é que, de facto, este livro vai ajudar muita gente, inclusivamente os turistas portugueses ou de língua portuguesa que queiram ler este livro a ir a Angola. Eu queria dar mais uma vez os parabéns ao livro. Agora contamos eu para. É fantástico. Vou dar a palavra ao Paulo, foi o colega que me ajudou a conceber este trabalho. Não académico, o Paulo está muito mais ligado à vida académica, mas também o contributo dele foi de facto indescritível em todo o processo. Aliás, desde o princípio até, diria mesmo até ao fim, porque eu andava à altura do fim e tive ali um pequeno stress, não fui usar o andamento e de facto foi o Paulo que me fez a cobertura das minhas costas. Desde já não agradecimento público por isso e dá-te a palavra agora, mas não Mais boa tarde a todos. Efetivamente, enfim, eu vou retribuir o agradecimento ao Nuno, até pelo facto que o convite endereçado pela editora foi feito originalmente ao Nuno. O Nuno depois teve a gentileza de me convidar também para com ele fazer este trabalho, que eu aceitei também de imediato. Eu não vou estender muito, vou apenas tocar aqui 2 ou 3 pontos que acho essenciais. Um tem a ver com o facto que nós tentámos efetivamente neste livro dar um cunho pessoal das nossas experiências. Eu estive 2 vezes em Angola e adorei lá estar e não sei até quando não terei que lá voltar proximamente. Mas aquela experiência em Angola marcou-me bastante, porque há muitas coisas que ficam. Desde logo algumas atribulações que também estão contadas no livro, o facto de ter ficado retido no aeroporto da primeira vez que fui a Angola durante 4 horas por causa de um visto mal assinado, portanto, assinado por alguém que não devia ter assinado. Até a última vez que vim de lá, que também estive em risco de não vir, porque trazia um bocadinho mais do que o máximo do dinheiro que nós podemos trazer. Portanto, tentámos sempre dar este cunho pessoal a esta obra, como o Nuno diz muito bem, livro não académico, apesar de falar de coisas de economia. O Nuno diz, e enfim, com muita razão, isto é um livro de economistas, mas não é um livro para economistas. Portanto, é um livro para que todas as pessoas possam efetivamente ler. E pegando também numa questão que é fundamental perceber aqui no livro, que o Dr. Torres Couto também falou, quem vai para Angola não pode pensar em ir fazer comércio, mas em ir abrir um negócio. Até porque comércio há em Angola a qualquer esquina.
comércio de tudo e mais alguma coisa. E, enfim, desde as pastilhas elásticas até nós vamos a qualquer mercado angolano, como o mercado Benfica, Missangas, obras de arte, enfim, há lá de tudo. E não é isso que os portugueses que querem fazer, portanto, ter sucesso em Angola devem fazer. Devem apostar sim em abrir um negócio com cabeça para movimentos. E assim, da minha parte, aquilo que espero é que este livro acabe por ajudar a tirar algumas dúvidas de uma forma séria, mas também divertida, enfim, e que no fundo seja um prazer também para quem leia e quem não quer fazer negócio em Angola, leia por ler, que reconheça depois algumas questões que o Rui também fala bem, a questão do shape, a questão dos sabores, a questão das tradições angolanas, que também é muito interessante. Venham ao mundo. Agora eu vou chatice, não é? Mas é aquela parte que a gente nunca pode tocar. Não tem problemas. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos os presentes. E como há aqui um grande peso da família, o meu primeiro agradecimento é a todos aqueles que eu, direto ou indiretamente, veio da minha companhia, que é para estar quase um ano fora, que toda a gente não sabíamos bem para onde é que eu andava. Falo, por exemplo, ali à minha mãe, que a dada altura não sabia para onde é que eu andava, e que permitiram fazer também as minhas atribulações e fundamentaram muito o livro. E também agradecer a todos os presentes que têm estado a dar um apoio excelente, tanto na divulgação, como o Dr. Torres Couto, como o Rui Tatá, como o próprio Paulo, como o autor, e que de facto me deu respaldo durante a concepção do livro. Mas também queria agradecer à Esfera, porque efetivamente este projeto não faria sentido nenhum se não tivesse sido um convite feito pela Sofia, quase desesperada, dizia para o Instituto, dizer, não, eu quero conhecer esse senhor. Esta é a parte mais obscura do livro. Não, o senhor tem que cá vir, porque nós temos a questão de conhecer esse senhor para saber qual é o sucesso dos seminários. O sucesso dos seminários eu acho que já foi dito pelo Rui. A dada altura, normalmente, quando o livro consumo é quase uma súmula do que é dado ao longo dos seminários, de uma forma muito leve, efetivamente. E uma coisa muito curiosa é que eu lembro-me de uma expressão do Rui, quando acabaram as nossas ações de formação, e o Rui Tata dizia assim, tu tens que alterar o nome do seminário, porque isto não é como fazer, isto é como não fazer, é que tu explicas tão bem que não se deve fazer, que de fazer toda a gente, há 500 livros iguais ao que tem de se fazer. Agora, a diferença disto é as técnicas para não se caírem nos erros comuns que uma pessoa vai fazer negócio. Ou seja, o que a gente quer não é o livro do Beabá, o que nós queremos é o que está por trás do Beabá. E talvez seja efetivamente esse o segredo do livro e também o segredo de todo o sucesso que tiveram por trás dos seminários. Houve aqui, foi aqui também mencionado pelo Rui, um aspecto que é muito importante e eu quero sublinhar. É um livro que não é só para homens de negócios. A verdade é essa. Já tivemos vários feedbacks enquanto estivemos a fazer alguma divulgação, alguns contactos. Tem havido muitas pessoas, por exemplo, senhoras. Estamos a falar de senhoras. O livro fala de receitas culinárias. São os fubás, como é que se faz, como é que não se faz. E houve, inclusive, contactos de pessoas, informalmente, que me vieram dizer, olha, vou comprar o livro, só porque eu já não me lembro como é que esta receita se faz. Portanto, eu quero mesmo saber e relembrar quais são os ingredientes para fazer isso. Outro aspecto que é também muitíssimo importante, e também aqui o Rui mencionou de uma forma sumária, e é importante realçar, isto é de quem volta. Nós estivemos em guerra, e muito pouca gente compreendeu o significado daquela guerra. Aí o ia chamar de Manel, mas o Dr. Torres Couto realça também de forma sublime essa parte, que é o compreender a história. O compreender a história de Angola é compreender também um pouco o Estado português. Não adianta esconder que esta simplicidade do Tata
aliada ao conhecimento do Torres Couto, é se calhar a nossa gente pura. Ou seja, esta mescla que é o povo português, como alguém dizia, o povo português não existe enquanto ser puro. E o conhecer o significado daquela guerra e o que nós aportámos após essa guerra e o que é que significou, é efetivamente também uma mensagem que eu acho que é uma mensagem forte em termos de livro. Agradeço a ideia do Torres Couto do livro para as universidades. Há partes do livro, sobretudo na parte histórica, que de facto foi feita muita pesquisa. Há muitos documentos classificados no Ministério dos Negócios Estrangeiros que não são públicos. Mesmo para quem trabalha dentro da organização, não há acesso documental, o que pode querer dizer alguma coisa. Nós em privado já tínhamos mencionado isso, e há de facto, pode haver uma outra história de Angola. E é um desafio que de facto eu anotei e vou fazer um esforço de prospecção junto do mundo académico para levantar. E também já em privado tivemos uma troca de ideia, não deixa de ser estranho, por exemplo, este investimento estrangeiro em Angola, que o caso do Rui, que está mais por dentro, eu moro em Alcochete, ao lado da academia, da entrada dos angolanos. Ele não pode falar muito sobre isso, eu sei. Eu sei que ele não pode falar muito sobre isso. Eu não sei a mim sobre isso. Tu sabes. E avançar este interesse dos angolanos pode também significar esta reabertura da história de Angola. Ou seja, o reescrever e o repensar a história de Angola no futuro próximo e mexer a nossa memória coletiva. Por isso, este livro também poderá ser um marco por essa via, também mais até do que além do que o mundo dos negócios. É uma alerta que eu quero fazer. E, de facto, é um desafio que, se calhar, eu e o Paulo podemos até aprofundar no lado das nossas relações com o mundo académico. Por acaso não tinha visto é sempre enriquecedor esta troca e estas perspectivas. As atribulações de fazer negócios em Angola. Isto agora tem sido o prato forte do meu e do Paulo nestes dias, após lá muitas noites sem dormir. Isso também é verdade. O que é que nós podemos dizer a uma pessoa que vá fazer um negócio em Angola? Primeiro, o erro é comum. Um português ver Angola vai ser o fim dos meus problemas. Eu diria que isto é o meio caminho andado para o disparate. O português em Portugal, a primeira coisa que tem que se mentalizar é: eu tenho que estabilizar em Portugal. Não vou para Angola com uma situação instável, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista familiar, seja do ponto de vista social, porque se está a partir para Angola com alguma instabilidade, o que é certo é que ainda vai comprar mais problemas. Ou seja, não vai resolver, mas provavelmente irá ainda arranjar mais problemas. E essa é a primeira grande mensagem que o livro também passa. Ou seja, não vão para Angola se estão... Não vejam Angola como uma saída ou um fim dos vossos problemas, a não ser que estejam a fugir, como foi aqui o Torres Couto disse, queríamos escolher a imprensa, mas isso também não se pode, não é? Mas é verdade. Quem tem conhecimento do que está lá, sabe que isso, e sobretudo nos lobbies do hotel, sabe bem o que é que se passa ali. Mas isso também não se pode falar muito. Outra questão que eu queria dizer é, à chegada de Angola, também se menciona muito a escolha do parceiro. Vocês, quando lá chegarem, toda a gente vai ter sido vosso sócio. Não adianta. Ou seja, não adianta pensarem que vocês vão lá e toda a gente vai ser o vosso melhor sócio, o vosso melhor parceiro. É completamente errado pensarem nisso. Pensem basicamente em dois núcleos de pessoas. Ou os que estão ligados ao petróleo, ou os que estão ligados diretamente ao poder e ao Estado. São essas pessoas que efetivamente poderão alavancar a vossa estratégia de internacionalização da Angola. Tudo o resto, pode ser interessante, podem ter sorte, mas tudo o que vai fugir muito daí, não acredito que venha a ter muito sucesso, desde logo porque o que manda em termos económicos é o petróleo, quem controla o petróleo é o Estado. Portanto, o ciclo está completamente fechado. Em termos de setores, também temos colocado muitas questões, quais são as grandes oportunidades. Eu dividi isto em dois segmentos. Para quem quer ir para o curto prazo. Para quem quer ir para o curto prazo é a questão da refinação. Não se esqueçam que Angola faz um processo de refinação, tudo que esteja ligado ao petróleo, etc. Eu conto uma história que não conto no livro, porque é um grupo económico, posso dizer assim em privado, aqui entre nós, que é um diretor que era da Soneira, que fez uma viagem a Angola e descobriu uma coisa deliciosa, que os pipelines da Angola não eram limpos. Ou seja, imaginem o que é um país que vive do petróleo sem ter pipelines.
qual foi o ovo colombo deles? Foi limpar os pipelines do Sonangol. Obviamente que o Belmiro perdeu um bom quadro, ele conseguiu investimento no fundo norte-americano e é o que ele diz. Olha, eu não sei, o livro pode ser muito interessante para todos nós, é tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, tão bom, que eu posso fazer os disparados se quiser que aquilo dá dinheiro para tudo. Portanto, é a noção que vocês têm, se vocês descobrirem o parceiro certo e o modelo certo do negócio, vocês efetivamente, ele próprio diz, conseguiram enriquecer de uma maneira muito rapidamente e de um dia para a noite e pelo simples facto de fazer uma análise estratégica bem feita. Isto é o primeiro ponto. O segundo ponto é, efetivamente, a ligação ao setor público. Porquê? Porque abre muitas portas. E é importante, quando vocês vão para Angola, o Dr. Escolta isso foi sublinho e é uma passagem do livro. Se vocês virem uma lâmpada em Angola que custar 10, e vocês vendem aqui em Portugal a 1, vocês pensam, bem, se eu estou em Portugal custa 1, eu vivo a 10, vou ganhar 9. Isto é mais uma vez, nem que a minha não pode estar. Esqueçam, não façam essas contas, não adianta. A questão central é compreender como é que a lâmpada está ali a 10 e quem é que está a ganhar por a lâmpada estar ali a 10. Reparem, não é o fazer negócio, não é o como fazer negócio, conseguir pôr a lâmpada ali a 10 e esse é que é o grande segredo. Não é só simplesmente o toma lá, dá cá. Aliás, em Angola não pode ser, também é uma expressão que não pode ser toma lá, dá cá, é dá cá, toma lá. Para o vosso próprio bem, dá cá, toma lá. Isto, sendo o setor do curto prazo, são efetivamente tudo que seja relacionado com a refinação do setor ligado ao Estado, mas também telecomunicações, tecnologias de informação, seguros, banca e muita formação, educação e saúde. Portanto, são setores que efetivamente são estratégicos e onde há efetivamente imensas carências. Para quem quiser ver no médio e longo prazo, é a agricultura, vocês têm que ver, são um país que não produz quase nada, agora também tem uma revolução agrícola falhada, é mencionado até o episódio do café, portanto, porque eu digo que o petróleo é o segundo ouro negro de Angola, o primeiro foi o café, e há de facto a questão da segunda uma revolução agrícola falhada e que nós hoje temos, e o livro passa muito isso, é uma economia agrícola de subsistência. Grande parte da população é uma população agrícola de subsistência. E quem quiser posicionar uma estratégia de médio e longo prazo, seguramente não vai ganhar muito dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, porque há um todo o caminho a fazer. Numa estratégia, quem quiser ir também ver, estiver ligado à indústria, não há uma revolução industrial angolana, desde logo porque quem controlava Angola eram os portugueses e nós não fomos nunca grandes industriais. Tínhamos os grupos, tínhamos uma lei de condicionamento industrial, conforme mencionado no livro, e isso truncou a revolução industrial, uma potencial revolução industrial angolana. Setores que nós podemos aconselhar. Agora, há aqui uma pessoa na sala que vai estranhar, porque foi ela que até me indicou, está na plateia. É o calçado, é o vestuário e são as bolsas. E aí tenho que agradecer efetivamente a um elemento do grupo do Banco Espírito Santo que está aqui presente. Tenho feito também um trabalho excelente ao nível da prospecção e desenvolvimento de modelos económicos, tudo o que é base. É verdade que o livro também tem uma base académica forte, mas nós simplificamos-la. Há trabalhos que estão a ser feitos efetivamente para potenciar novas formas de negócio e as grandes oportunidades de negócio em termos setoriais do que foi lá feito e a análise foi feita até há bem pouco tempo, são efetivamente estes três grandes setores que podem vir a alavancar. Os diamantes, a GESCOM, mas eu falei no Estado diretamente, que é a questão do Estado, mas sim, temos a questão também da GESCOM, a política diamantífera. Eu não quero entrar muito na política diamantífera, porque há muitas dúvidas de modalidade. O conto, por exemplo, mas se fizeste bem, Oliva, se fizeste bem chamar a atenção, o conto, por exemplo, para estamos a falar nos diamantes, os chineses, a dada altura, quando estavam a construir os aeroportos, estavam a meter areia para dentro dos aviões, dentro de contentores, metê-los em aviões. Ninguém sabia o que é que estava ali a passar. E a dada altura, para que é que os chineses querem a terra? Eles têm lá muita terra no país deles. Agora, para vocês terem noção do que é que se passa ali, é que os chineses não estavam a meter terra, não era? Eles descobriram as vidas para a superfície, então estavam a retirar a terra para esconder os diamantes que tinham descoberto quando estavam a fazer a obra. Portanto, vocês vejam bem a riqueza que aquele país encerra, só que foram obrigados ao Vitor, e vejam bem até onde pode ir o potencial do país.
Mais coisinhas que eu vos possa assim dizer, e tenho estado também aqui a falar nestes dias. Ir para Angola com família pode ser difícil. Foi uma questão que hoje nos foi colocada e foi uma questão pertinente que temos que realçar. Pode ser muito difícil. Como eu sou divorciado, foi o que eu hoje disse às portas, eu sou divorciado, confesso que isso não tem muito problema. Mas se quem quiser levar família, não se esqueçam que uma casa em Holanda pode custar perfeitamente 5, 6 mil US$ e vocês têm que pagar um ano adiantado. Ou seja, nem todas as famílias, nem todas as empresas estão à disposição de suportar esse encargo logo à cabeça. Também, sem garantia, sem garantia. E a água, infelizmente, é verdade. Em alguns casos não há essa garantia. É verdade. Questão para facilitar as empresas, o que é que pode ser utilizado? São questões aqui como o Rui tem a dupla nacionalidade. Uma brincadeira que também é importante realçar, não se esqueçam que o serviço militar não é obrigatório, mas lá é, porque temos no país de guerra. Portanto, se vocês tiverem menos de 35 anos e pedirem nacionalidade, há a oportunidade de vocês terem que ir lá bater a pala. Portanto, fiquem também com esse alerta, não vá alguém apanhar alguma surpresa de ver subitamente um fico com uma boina na cabeça. Pode ser mal. Algumas outras questões que também são mencionadas há uma lei nova que é a lei do investimento privado. Aparentemente a lei do investimento privado quis fazer uma seleção dos investidores. Falam-se em $1 milhão. Nem só, eu presumo que aqui dos presentes, a não ser que tenha sido o Euromilhão de alguém, não sei, dos presentes alguém deverá ter alguma dificuldade em reunir esse montante. Portanto, o que é que o livro ensina? Para quem não tem esse valor, pode utilizar outras estratégias, nomeadamente a utilização de PSGPLP, nomeadamente Cabo Verde, e como se pode fazer triangulações com outros países, como no caso de Cabo Verde, para fazer repatriamento de capitais e utilização para estratégias de entrada em Angola, sem haver muita necessidade de investimento em grandes montantes. Portanto, também aí é uma abertura para o pequeno e médio empresário desmistificar esta dificuldade de entrada em Angola. Eu vou concluir também com uma questão que nos colocaram hoje e que foi quase um trava-línguas, mas por acaso naquela saí-me bem. Eu acho que no final dessa saí-me bem. Então, nós estamos a ser intervencionados, nós estamos a ser, por causa de dificuldades de crédito por todo o lado, e vocês estavam a falar em investimento e financiamento em Angola. Aparentemente isto desarma qualquer um. Ora bem, não há muitos documentos públicos sobre isto, mas foi tentado, efetivamente, uma linha dentro do acordo com a Troika de apoio à internacionalização de empresas. A verdade é que poderia ter sido, para além do refinanciamento dos bancos, ter feita, e toda a gente sabe que o nosso crescimento económico só podia vir pelo motor externo. Toda a gente sabe disso. E seria muito interessante, pelo menos, voltar a repensar esta parte, quando é claro que o acordo deverá ter sido redesenhado, criar novas linhas de apoio ao empresário português no âmbito de uma futura negociação com a Troika, que cria linhas de apoio para o empresário português se internacionalizar, sobretudo para os países CPLP, a comunidade de língua portuguesa. Porquê esta questão e porquê tanta importância da CPLP e, obviamente, também em Angola. É que se nós olharmos para o mundo no seu todo, o que nós vemos é que a Europa está parada, está com recessão, os Estados Unidos estão com uma crise económica gravíssima, China está no processo de desaceleração do crescimento económico, em termos, eu e o Paulo dizemos, a segunda derivada já está negativa. Pronto, portanto, isso significa que pode não vir muito bom vento dali, e temos o Médio Oriente em guerra. Temos o Médio Oriente em guerra. O que é que sobrou? Foi o que o Torres Couto disse. Sobrou-nos a nossa grande matriz, que é o Triângulo do Atlântico Sul, ou seja, Brasil e Angola, se vocês forem ver, tem Angola vai, dentro de pouco tempo, ultrapassar a África do Sul enquanto potencial económico. E temos o Brasil. Toda a gente sabe que o Brasil representa a escala subregional. Se a empresa portuguesa, se o empresário português tiver esta dimensão e esta visão estratégica de ultrapassar este problema que foi originado por aquilo que é a globalização, nós temos exatamente aquilo que as nossas caravelas tiveram, como disse aqui o Torres Couto, a possibilidade de nós sermos os nossos exploradores da saída da crise económica atual.
E eu confesso que para passar esta mensagem, não era importante, efetivamente, e para passar esta mensagem também a nível político, a renegociação de um pacote económico dentro da ajuda para a troca. Eu costumo dizer o seguinte também, e esta foi uma mensagem do Rui, também quando a gente estávamos a fazer a apresentação. É pá, ou não? Tu não vais dizer que isto é um mapa, porque os mapas eram os antigos, os portugueses foram as caravelas que os fizeram. Mas tu vais ter que dizer que isto é um GPS. Epá, esta mensagem foi o que pá, não, porque é assim, quem lê o teu livro vê que aquilo é um GPS, pá, tu dás os caminhos todos, aquilo está ali tudo. E tu vais ter que fazer outra coisa. Tu vais ter que dizer que isto é um GPS com inovação, ou seja, assim como os nossos mapas foram inovação, nós descobrimos a costa, tu vais ter que fazer um GPS a 3D, em que aquelas estradas são todas a direita. Pá, aquilo aparentemente é sempre a andar para a frente. O problema é que quando tu tens a 3D, parecem lá umas gazelas que eu estruturei. Eu dizer, pá, parece ali um problema, lá vem mais uma gazela que nos dá cabo no negócio. Depois vem outro lado, mais uma gazela, ou seja, eu talvez sintetizasse o livro, tentava sintetizar o livro como sendo um GPS a 3D, em que efetivamente nos indica o caminho, mas também nos dá uma cor, como diz o Paulo, dá um sabor como um sabor e um cheiro, como o Rui falava muito nos cheiros, quando a gente falava das comidas, porque ele está a ficar gordinho. Essa foi a palavra. Mas esta dimensão de 3D, ou seja, onde deixa efetivamente ao leitor as gazelas que podem aparecer, e isto acaba, ou seja, os riscos de não fazer negócio, os riscos que a pessoa vai encontrar no caminho enquanto vai fazer negócio. Basicamente é isto que eu tenho para dizer do livro, agradecer a todos os presentes e também uma salva de palmas para a esfera do livro, foi efetivamente o grande projeto do projeto. Muito obrigado. Só uma pequena nota, isto era para a esfera dos livros e também para os autores. Eu penso que este livro terá um enorme sucesso se for vendido no Brasil, uma das revelações de um brasileiro de fazer negócio em Angola, basta mudar o nome de Luís para Moisés ou o nome brasileiro. E eu penso que este livro, nas grandes capitais brasileiras, tem um campo de penetração brutal, que não deve ser subestimado. Obrigado. Ok, não sei se eu espero que dava para um encerramento. Não sei. Não, é só para agradecer mais uma vez a presença de todos e claro, agora os autores ficam disponíveis para o trabalho. Eu sei que ainda não houve uma palavra de trabalho.